Olá, seja bem-vindo à sexta aula do curso de MySQL e MariaDB para desenvolvedores. Vejamos antes o resumo da nossa última aula. Nós vimos a origem do termo SQL, trabalhamos com alguns comandos DDL e DML, usando o alter table, o update e o select. Nesta aula, nós trabalharemos com os tipos de dados. Para darmos continuidade à nossa base de dados e na criação dos nossos atributos e relações, as tabelas, nós precisamos conhecer os tipos de dados que podem ser utilizados. Os tipos de dados eles podem ser divididos em tipos numéricos, data e hora, e o tipo string. Nos tipos inteiros, nós temos o integer, o int. Integer e int, na verdade, são sinônimos. Você pode usar tanto int como integer. Small int, teen int, medium int e big int. Nos tipos de ponto fixo, nós temos o decimal e o numeric. Nos tipos de ponto flutuante, nós temos o float e o double. Dentro da categoria data e hora, nós temos os tipos date, datetime, timestamp e o tipo time. E os tipos string com o char, o varchar, o blob e o text. Ok, está aqui uma tabela dos nossos tipos inteiros que o MySQL oferece. Quando nós vamos atribuir um tipo de dado num banco de dados, num atributo, é preciso conhecer o seu intervalo de valores, a faixa de valores, né? Quais valores são aceitáveis para aquele campo. Né? Na computação, sempre haverá um limite, porque o hardware tem limite, o software tem limite, então ele não tem um tipo de dado que não haverá limites. E dependendo do tipo de dados que eu estiver utilizando, ele vai consumir mais ou menos recursos, recursos de memória e recursos de armazenamento. Então vejamos a tabela. O tipo tinint, ele ocupa apenas 1 byte na memória. E os tipos sinalizados e não sinalizados indicam se o campo armazenará um valor negativo ou não. Por exemplo, no tinint, se eu usar um tipo sinalizado, o menor valor que ele consegue armazenar é o menos 128. Se eu usar um não sinalizado, o menor valor que ele vai armazenar é zero. Quando eu uso um atributo não sinalizado, quando eu coloco lá uma especificação na criação do atributo unsigned, que nós veremos no exemplo nesta aula, ele não vai permitir valores negativos. Então a faixa de valores mínima para qualquer tipo não sinalizado é sempre zero. No caso do valor máximo para o tinint, nós temos, quando estiver usando um campo sinalizado, 127. E o valor máximo não sinalizado é 255. Então, se eu usar sinalizado, ele vai de menos 128 até 127. Se eu usar um tipo não sinalizado, ele vai de 0 a 255. Quando é que eu vou usar um tipo tinint? Quando eu souber que os meus atributos não ultrapassarão 255, no caso do não sinalizado, ou 127, um valor 127. Por exemplo, se eu tivesse que armazenar a idade de uma pessoa, né? Se eu tiver um sistema de clínica, por exemplo, e eu precisar armazenar a idade no momento de uma consulta, eu não preciso usar um tipo de dado que ultrapasse, que precise de mais de 1 byte, porque qualquer um desses dois tipos, é, sinalizado ou não sinalizado, ele vai conseguir armazenar a idade de uma pessoa. Se eu quiser colocar aqui não sinalizado, então ele vai até 255. É um número razoável. Eu não preciso usar um tipo int que ocupa 4 bytes, por exemplo, para armazenar um valor que nunca chegará a mais de 4 bilhões. Então, quando eu coloco um tipo de dado correto no banco de dados, eu vou economizar recursos desse banco. O small int ele ocupa 2 bytes. Então, sua faixa de valores varia de menos 32.768 até 32.767 para um valor sinalizado, para um atributo sinalizado com sinal negativo. E se eu usar uma opção de criar esse atributo não sinalizado, ele vai de 0 até 65.535. Então, nessa tabela, ele mostra todas as faixas de valores. Tinint, small int, para todos os tipos inteiros. Medium int,
que ele usa 3 bytes. E aí vem o tipo int. Lembrando que int ou integer, qualquer uma das duas maneiras, ele vai funcionar. Então o int ele usa 4 bytes. É muito comum, né, nas bases de dados, os programadores já colocaram tipo int para qualquer tipo inteiro. Mas há um desperdício de recursos se você não usar, se o valor não precisar de uma faixa de valores tão grande. Tá? Porque toda vez que você usar um tipo int, ele vai ocupar de armazenamento e na memória 4 bytes. E se você precisar colocar números muito grandes, você vai ter que optar pelo tipo BigInt. Por exemplo, se eu tivesse aqui armazenar um valor para fazer um cálculo com o total de habitantes do planeta, mesmo no int ele ia aceitar. Tem 1000, milhão, bilhão. Não, o tipo int já não seria suficiente, ó, tem 4 bilhões. Então eu teria que usar um tipo BigInt para que ele aceite um valor acima de 4 bilhões. Lembrando agora mais algumas opções. O MySQL permite o uso dos atributos ZeroFill e Unsigned nos tipos inteiros. Então lembrando, ó, o Unsigned é para nós indicarmos que é um campo não sinalizado, tá ok? Unsigned, um campo com atributo Unsigned não permite valores negativos. Por padrão, os atributos são criados como signed, são sinalizados. Então você não precisa, no momento da criação da base de dados, você não precisa definir o valor signed, você não precisa descrever, porque por padrão ele vai sempre trabalhar com valores sinalizados. Então, por padrão, os campos sempre aceitarão valores negativos. Seguindo então essa faixa da tabela dos valores sinalizados. Se eu tenho certeza que eu não preciso armazenar valores negativos, então eu posso usar o unsigned para indicar que este campo não trabalhará com valores negativos. E o ZeroFill preenche com zeros à esquerda na exibição dos valores. Este atributo não limita o intervalo de valores de um tipo numérico. O que isso quer dizer? Se eu adicionar o ZeroFill, eu só vou preencher com zeros na exibição. Vamos pegar um exemplo aqui. O tipo int. Então ele armazena aqui mais de 2 bilhões, né, no sinalizado. Se eu colocar um campo ZeroFill com 10, vamos colocar aqui 6 caracteres, ele vai exibir com zeros à esquerda. Mas isso não quer dizer que ele vai armazenar no máximo 6 dígitos. Tá? Nós veremos um exemplo e isso vai ficar bem claro. É só no momento da exibição. O atributo ZeroFill é ignorado quando uma coluna é envolvida em expressões ou em consultas com union. Nós veremos um exemplo também. E ao especificar o ZeroFill para uma coluna numérica, o MySQL automaticamente atribui unsigned à coluna. Para fazermos então os testes, eu deixei essa tabela criada e eu vou liberar esse script também para vocês baixarem junto com a aula. E para ganharmos tempo, eu vou acessar aqui o nosso banco de dados. Já estou aqui no meu servidor. Lembrando, MySQL menos o root, menos P. E eu já vou colocar o nome da base de dados para ganharmos tempo. Né? Então, biblioteca. Pronto. Show tables. Já estou aqui na nossa base de dados biblioteca. Vou criar essa tabela apenas para fazermos testes. Por isso que eu usei o nome da tabela como uma tabela de teste. Eu poderia fazer isso numa outra base de dados também. Se você quiser criar uma base de dados só para teste, você pode fazer também. Então está aqui os campos. Reparem que eu usei todos aqueles campos vistos no slide. Tinint, e eu coloquei aqui sinalizado e não sinalizado. Então este é o nome do campo. Então nós temos aqui Tinint signed, esse é o tipo do campo. Tinint. Tinint unsigned. Neste caso, se eu quiser colocar atribuir um valor não sinalizado, eu preciso colocar isso na instrução SQL. Então eu preciso acrescentar o unsigned após o nome do campo. E assim para os outros tipos de dados também. Ó, small int, unsigned, medium int, o big int
E no final eu criei um tipo int zero fio apenas para testarmos e para verificarmos como ele vai executar no nosso banco de dados. Então, no caso do zero fio, esse é o nome do campo, int. Aí então, no tipo de dado, eu coloco um valor. Olha lá, int 5. Então esse 5, ele indica quantos zeros à esquerda ele vai acrescentar, né, quando eu fizer um select nessa tabela. Ele não está limitando o tamanho do campo. O tamanho do campo é definido. Então vamos pegar aqui, ó, int 5, quer dizer que eu vou preencher com zeros à esquerda, um total de 5 caracteres. O tamanho do campo int continua sendo este, de menos 2 bilhões até 2 bilhões. Porém, reparem que na criação da nossa tabela, eu acrescentei o zero fio. E quando acrescentamos o zero fio, automaticamente o MySQL vai indicar que esse campo é unsigned. Então, este campo zero fio, ele vai de 0 até mais de 4 bilhões. Está aqui, vamos pressionar o Enter, aplicou. Criou a tabela. Vamos verificar aqui. Show Tables, está aqui a nossa tabela teste tipo int. Vamos fazer alguns testes agora com esta tabela. Eu não tenho nenhum campo ainda. Não tem nenhum registro, desculpe. From teste tipo int. Olha lá, registro, a tabela está vazia. Então não tem nenhum registro ainda nessa tabela. Vamos fazer um insert para testar. Então está aqui, ó. Eu deixei o insert pronto. Insert into, teste tipo int. Reparem que nessa tabela eu não coloquei o campo ID, eu não coloquei o autoincrement. Então eu preciso informar um valor. Tá vendo aqui? Eu coloquei integer. Então na criação eu coloquei integer e aqui embaixo eu usei int. É o mesmo campo, eles são sinônimos. Mas agora, toda vez que eu inserir um valor, como eu não usei o autoincrement, eu tenho que passar esse valor também para essa tabela, o valor do ID. Então vejamos, values 1 é o ID da nossa tabela. Agora os valores, ó, tinint, menos 128, o small int, medium int, int e o big int. Está aqui todos os valores mínimos. Esses valores zeros são para os tipos não sinalizados. Reparem que no final eu coloquei aqui o 25, que é para aquele nosso tipo zero fio. Vamos dar um Enter. Ok. Vou fazer agora um select. Teste tipo int. Vamos ver como é que ficou a nossa tabela. Não coube tudo numa coluna. Então, mas olha isso aqui, ó, int zero fio. Ele preencheu com zeros à esquerda. Tá ok? Mas é só na exibição. Vamos pegar apenas dois campos aqui para facilitar a visualização. Então, vou pegar select id teste tipo int e o int zero fio. Pronto. Está aqui. Somente na visualização, tá ok? Vamos inserir agora mais um valor. Eu quero fazer um teste com... Vou fazer mais uma inserção e vou atribuir um valor maior para esse int zero fio. Reparem agora que eu estou fazendo a inserção, teste tipo int, mas eu vou inserir apenas os valores id, teste tipo int e o int zero fio. Os outros campos ficam com valores null. E os valores, então, é o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai passar de 6 caracteres. Então aqui eu estou armazenando 123.456. Pronto, fez inserção. Vamos repetir o select. Vou selecionar apenas os dois campos, o id teste tipo int e o int zero fio. Reparem que agora ele armazenou o valor, mas ele não tem zeros à esquerda, porque eu coloquei 5
na criação da tabela, coloquei apenas 5 zeros à esquerda. Vamos relembrar a linha onde eu criei o int zero fio. A linha é essa daqui. Ó. Int zero fio é o nome do campo. Int 5. Então aqui é o número de caracteres que ele vai usar para preencher com zeros. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quando acrescentei um valor que passou de 5 caracteres, ele continua armazenando esse valor. Apenas na exibição, ele não vai preencher mais com zeros à esquerda. Tá ok? Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou tentar inserir um valor fora da faixa de valores permitida. Insert into, teste tipo int, id teste tipo int. Eu estou passando aqui que eu vou preencher os campos do id, que é a nossa chave primária, e aí eu vou passar dois valores. O tinint signed, sinalizado, e o não sinalizado. No sinalizado, eu estou passando aqui o valor menos 200. Vamos lembrar aqui, no tipo sinalizado, qual é o menor valor que ele consegue armazenar. Vamos ver aqui. No tinint sinalizado, ele consegue armazenar, no mínimo, menos 128. E aqui eu estou passando menos 200. Então, é um valor fora do intervalo de valores permitido para esse campo. Vamos ver o que o MySQL vai fazer. Ele deu um query OK, ele disse que uma linha foi afetada, mas tem um aviso. Por que tem esse aviso? Vamos fazer um select. Estou selecionando somente os dois campos. Pronto, ele continuou com menos 128. Ele mudou o valor aqui para 200, porque o 200 está dentro da faixa de valores do tinint não sinalizado. Vamos verificar lá de novo. Olha lá, não sinalizado, ele vai de 0 a 255. Então, 200 está dentro dessa faixa sinalizado. Se eu tentasse atribuir o valor 200 ao não sinalizado, ele também não atribuiria, porque ele está fora da faixa de valores. Então, ele manteve menos 128. Tá ok? Agora, vamos fazer um teste com o zero fio. Reparem que se eu chamar aqui o campo que está preenchido com zero fio, ele mostra os zeros à esquerda, na exibição. Porém, se eu usar uma expressão ou se eu usar um union, o union ele vai fazer a união de duas consultas. Tá? Nós teremos também uma aula específica para tratar esse comando. Tá ok? Reparem que são dois selects. Ele vai unir então o resultado deste select. Eu coloquei uma cláusula where para filtrar somente um registro cuja chave primária é o valor 1 e um outro select para filmar somente o registro com a chave primária 2. Só que quando eu executo com um union, ele não coloca zeros à esquerda. Tá, okay? Então o MySQL não atribui, não coloca os zeros à esquerda quando o comando zero fio for utilizado com union ou quando ele for resultado de uma expressão. Se você estiver somando com algum campo, multiplicando, o zero fio não vai preencher com zeros. Tá ok? Então, essa é a nossa tabela de testes. Nessa aula, nós vimos alguns tipos de dados, nós vimos o resumo dos tipos de dados do MySQL e nós trabalhamos apenas com o tipo inteiro. Na próxima aula, nós trabalharemos, então, com os tipos numeric, decimal e ponto flutuante. E vimos aqui a utilização de unsigned e zero fio. Eu sugiro que vocês insiram mais registros na tabela teste tipo int e tente atribuir valores fora do intervalo permitido. Então façam testes, tente atribuir valores fora do intervalo, usem o zero fio com todos os campos, tentem entender, pratiquem isso, porque nós usaremos todos esses tipos de dados nas próximas aulas. Bom, por hoje, então, é isso. Na próxima aula, nós trabalharemos já com o numérico, decimal e os pontos flutuantes. E eu espero vocês até a próxima aula.